Olá, nono ano, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Bom, nós iremos dar início ao capítulo 6, que se encontra na página 232 e que traz como título Ignorância e Preconceito. E esse tema vai ser muito interessante para nós trabalharmos os gêneros textuais desse capítulo, que é o editorial e o artigo de opinião. Nesses dois textos, nós veremos muitas informações que estão voltadas, e eles são gêneros textuais muito específicos, e essas informações estão voltadas realmente para passar a opinião do autor daquele texto para os seus leitores. Então, é muito importante no editorial e no artigo de opinião que nós consigamos visualizar qual que é a ideia do autor sobre aquele tema, quais que são as suas ideias em relação àquele assunto, qual que é o seu posicionamento diante daquele fato. E em relação ao artigo de opinião, por exemplo, nós vamos ter uma estrutura que nós já conhecemos, que nós estamos trabalhando de certa forma desde o início do ano, que é a estrutura dos textos dissertativos, consistindo em introdução, desenvolvimento e depois conclusão. Então, vocês verão que são temas muito interessantes, assuntos muito interessantes para abordar, e esses temas e assuntos estão todos dentro desses dois gêneros, que é o editorial e o artigo de opinião. Então, aqui na abertura do capítulo, nós temos 3 perguntas dos conhecimentos prévios. Elas não são necessárias, vocês não precisam respondê-las no caderno, tá bom? Só respondam mesmo as perguntas a vocês mesmos. Primeira questão: você reconhece a diferença entre um artigo de opinião e um editorial? Artigo de opinião, vocês provavelmente já ouviram falar. Agora, o gênero editorial é muito específico, então provavelmente vocês não sabem porque ainda não ouviram falar desse gênero, ainda, mas nesse capítulo nós iremos conhecer. Segunda, qual é a finalidade dos gêneros textuais, artigo de opinião e editorial? Como eu disse anteriormente, esses gêneros vão trazer o posicionamento do autor, a opinião do autor sobre determinado assunto. Terceira, você sabe como são produzidos esses gêneros textuais? Nós iremos conhecer neste capítulo, a forma de produção. No tópico Caracterizando o Gênero diz o seguinte: como você já sabe, jornais e revistas, em geral, têm o objetivo de informar os seus leitores. Normalmente, ao fazerem isso, procuram abordar os fatos de forma objetiva e imparcial, separando a notícia da opinião. Para passar opiniões, esses veículos utilizam 2 gêneros textuais bastante específicos, que é o editorial e o artigo de opinião, que começamos a estudar a partir de agora. E na página 233, ainda na abertura do capítulo, nós temos os conteúdos dessa unidade, Nós vamos estudar as características e as funções do editorial e do artigo de opinião. Iremos estudar também a regência verbal e nominal, a colocação pronominal e o fenômeno da crase. Passando para a página seguinte, 234, nós chegamos no texto do primeiro momento, do capítulo 6, que tem como título Intolerância é ignorância. A intolerância não mora em um lugar distante, ela está no meio de nós. O boxe do antes de começar a ler diz o seguinte: o editorial é um texto em que o jornalista ou editor escreve em nome do jornal ou revista em que trabalha para expressar o posicionamento desse veículo de comunicação a respeito de determinado tema. Assim, o editorial aborda criticamente um fato que está normalmente em evidência na sociedade e funciona como um atrativo para os seus leitores. Essa é a sua função comercial. O editorial que você vai ler agora apresenta claramente esses 2 lados, que são a defesa de um posicionamento e a intenção de vender a revista. Leia-o atentamente, procurando identificar essas 2 facetas. Então, aqui a gente já encontra o conceito, digamos assim, do editorial. É um gênero textual criado dentro de jornais ou revistas para que eles possam vincular a sua opinião sobre determinado assunto. Lembrando que quando nós adquirimos um jornal, uma revista, estamos lendo uma notícia,
nós estamos em busca de uma informação impessoal, objetiva. Então, geralmente nessas situações, o autor não se posiciona sobre o assunto, ele não diz qual que é a posição dele em relação àquilo, porque a função dele é transmitir a notícia de forma imparcial. Porém, alguns assuntos são necessários que os editores, que os jornalistas se posicionem por se tratarem de assuntos muito polêmicos, difíceis de se tratar. Então, às vezes até as pessoas mesmo, os leitores, acabam exigindo uma posição do jornal ou da revista. Então, isso é feito através do editorial. Eles lançam a notícia de forma objetiva, limpa, imparcial, porém utilizam dentro da revista um espaço, que é o texto ali do editorial, para poder trazer ao público o posicionamento daquela equipe, como que eles se colocam diante daquela situação. Então, o texto da página 234 vai refletir um pouquinho a respeito disso. Peço que vocês acompanhem a leitura juntamente comigo. No dia do fechamento dessa edição, na internet e nos telejornais, foram divulgadas imagens de policiais militares paramentados, ou seja, cheios de ornamentos, de enfeites, no caso equipados, com seus coletes à prova de balas e suas calças cargo, atirando a queima-roupa em um moleque de 14 anos desarmado e prensado contra um muro. Qual seria a justificativa? Um ladrão pego em flagrante? Uma ameaça verbal? Um assassino confesso? Não há justificativa, mas todas as tentativas passarão invariavelmente pelo tema dessa edição da TRIP. Quando pensamos em intolerância no primeiro tempo, tendemos a visualizar mentalmente situações como as vividas há décadas na faixa de Gaza, pensamos na Líbia, na China, perseguindo até hoje o povo do Tibete. Tendemos a projetar o problema em telas distantes, como se a ignorância, mãe superprotetora da intolerância, morasse em algum lugar de Ruanda ou do Afeganistão. Aí vai então uma notícia indigesta, ou seja, que é difícil de digerir, de engolir. Ela está no meio de nós. Basta olhar para a forma como nos transformamos ao assumir o volante de um carro nas grandes cidades. Vale revisitar a entrevista de Roberto da Mata nas páginas negras da nossa edição de setembro, do setembro último. Ou ir até uma agência bancária perto de casa. Com um pouco de, abre aspas, sorte, você vai presenciar uma das brigas frequentes que vem sendo reportadas entre grávidas e idosos, na busca desesperada por um guichê. Nessa trip, falamos de racismo, de xenofobia, que é a antipatia de pessoas imigrantes, pessoas estranhas, de sexismo, que é a discriminação pelo sexo, mas falamos também de formas mais modernas e prosaicas, ou seja, comuns, corriqueiras, de intolerância, como bullying ou outras pequenas manifestações da nossa incrivelmente reduzida capacidade de suportar a existência do diferente ou do outro, em última análise. Desde o lançamento da nossa primeira edição, 25 anos atrás, já tínhamos impressa no papel e em nosso DNA mais do que respeito, uma paixão genuína, paixão verdadeira pela diversidade. E temos certeza de que essa paixão foi decisiva para que nos diferenciássemos da carrada de veículos de mídia a serviço do mercado e do status quo vigente, ou seja, do estado que havia antes, da notícia que era vinculada antes, que desde lá só fez crescer. Não só pelo alinhamento absoluto do tema intolerância com o espírito do tempo em que estamos agora, mas pelas crenças que nos movem desde sempre. Escolhemos tratar dele na edição que você tem nas mãos. Página seguinte. Empatiafobia. Um dos especialistas consultados por nossa equipe, por exemplo, o médico Gabor Maté, formulou em seu livro Scattered Minds uma tese assustadora: pais ausentes, mentalidade forjada na internet e por estímulos curtos e transitórios, ou seja, passageiros, ausência de conexão com a natureza, mais drogas lícitas e ilícitas estariam afetando os centros cerebrais associados com o senso moral, insights e a noção de responsabilidade.
A explosão do chamado bullying e da depressão, inclusive a infantil, seriam apenas alguns dos sintomas. O Dr. Maté chegou à devastadora conclusão de que estamos criando uma geração com menores recursos neurológicos para sentir a empatia pelo outro, ou seja, se identificar com outra pessoa. Essa palavra empatia foi muito utilizada nesses últimos tempos, né? Empatia é a capacidade de você se identificar com outra pessoa e de sentir o que a outra pessoa sente, sem necessariamente estar no lugar dela. Tão assustador e desumano quanto ver pela televisão as imagens de um garoto sendo violentamente atacado no rosto com lâmpadas de vidro fluorescentes em plena Avenida Paulista, ou outro mais jovem ainda, acuado contra a parede, levando um tiro de uma autoridade policial amazonense sem nenhuma chance de defesa. Então vejam, nós acabamos de fazer a leitura de um texto que é estritamente pessoal, né? Em todo o tempo, ele sempre coloca o texto aqui na primeira pessoa do plural, né? Nós pensamos na intolerância, nós pensamos nas diferenças, nós pensamos nisso ou naquilo. E vejam que desde o primeiro parágrafo, ele está fazendo a referência com essa nomenclatura TRIP. Esse TRIP, gente, que ele está fazendo referência, é o nome da revista, tá? A revista que está sendo vinculada aqui. E como esse tema é muito pesado, esse tema de intolerância, que como o próprio editorial já trouxe no título, né? Intolerância é ignorância, então o próprio tema já traz o posicionamento deles. Então foi muito preciso e muito importante que eles trouxessem o tema dessa forma vinculada, justamente para mostrar para as pessoas que eles estavam trazendo a notícia, eles estavam trazendo ali uma reportagem triste, né? De crianças praticamente, né, jovens adolescentes que estavam sofrendo por conta de intolerância, seja qual tipo for de intolerância, intolerância social, intolerância religiosa, racial. Então eles estão mostrando que não existe uma justificativa para tamanha violência, que não existe um porquê que pudesse levar essas pessoas a agirem dessa forma. Vejam que foi reproduzido aqui algumas passagens da vida real, né, de policiais em situações de abuso de autoridade. Ou seja, eles são os policiais, eles têm o poder de deter as pessoas, de prender as pessoas, porém em algumas situações eles acabam se sobressaindo, eles acabam utilizando a força de forma indevida, sem necessidade, eles acabam fazendo coações, digamos assim, em relação às pessoas sem necessidade também. Então vejam que todos esses aspectos estão sendo levados em consideração. E a todo momento, o autor do editorial que está falando em nome da revista, ele deixa isso bem claro, né? Que ele está ali em busca de informar para o leitor o posicionamento da revista, que ele está ali escrevendo palavras que traduzem o sentimento daquela revista, daquele jornal. Então é nisso que consiste o editorial. Como na hora de transmitir a notícia nós não podemos ser parciais, a gente não pode tomar um lado na história, então eles permitem a edição do editorial, né, o lançamento do editorial dentro da revista ou do jornal, para que de alguma forma eles consigam transmitir para o público a opinião deles em relação àquele assunto. No caso, nós estamos tratando sobre intolerância e ignorância, que no caso eles colocaram como se a intolerância fosse a ignorância. Então o próprio título do editorial já traz qual é o posicionamento deles a respeito desse assunto, né? E dentro do texto o tempo todo eles estão falando e questionando para os leitores se aquilo está certo. Lá no primeiro parágrafo eles falam, né? Qual seria a justificativa de colocar um adolescente de 14 anos desarmado contra o muro e atirar nele? Qual seria a justificativa? Será se ele era um ladrão que foi pego em flagrante e aí por causa disso gerou toda essa comoção? Ou se foi uma ameaça verbal que ele fez para o policial e aí o policial respondeu daquela forma? Ele é um assassino, confesso? E aí depois de todas essas perguntas eles ainda complementam: não há justificativa.
Então, mesmo que ele fosse tudo isso que foi mencionado anteriormente, ainda assim não haveria justificativa para que os policiais agissem daquela forma. Então, vejam, a revista está se posicionando de forma contrária, totalmente contrária a esses acontecimentos, né? Esses últimos acontecimentos. Na página 236, meus queridos, vocês encontram as questões para discutir, que devem ser copiadas e respondidas no caderno, e vocês encontram a atividade desvendando os segredos do texto, que vai da 236 até a 240, ok? Para os alunos que estão indo presencialmente para a escola, vocês não precisam me enviar as fotos, tá? Eu pego a atividade com vocês na semana que vem. Tudo certo? Então, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom, meus queridos? Até a nossa próxima aula.